Caríssimos, quem vos fala aqui é o professor Marcão com mais um Marcão na História, o Resumando Marcão para o Terceirão. Rimou, hein? Vamos ao seguinte, novo assunto hoje. A reforma de Lutero e a contra-reforma católica. Terceiros anos, módulo 2, página 292, página 296, apostila 1. Então estamos no módulo 2. Olha só, o que vai acontecer? Até esse período anterior à reforma de Lutero, nós vamos ter um monopólio do cristianismo exercido pela igreja. Você quer ser cristão, tinha que ser católico, não tinha outra opção. Agora a igreja, com essa reforma, ela vai ter, na verdade, a concorrência de igrejas cristãs não católicas. Vamos ver como é que isso aconteceu? Vamos observar. Olha só. Reforma protestante, fatores que colaboraram. Primeira coisa que eu não posso deixar de citar é o Renascimento. Movimento intelectual e artístico ocorrido na Europa no século XV e XVI. Movimento burguês. Esses indivíduos que provocaram esse movimento intelectual e artístico começam, na verdade, a questionar tudo. São os carinhas que estão saindo lá das universidades. E por mais estranho que possa parecer, os padres eram os professores, né? Oxford, Cambridge, Salamanca, Coimbra, essas universidades que estavam surgindo, aliás, patrocinadas pela própria burguesia. E a igreja, na verdade, criou uma outra elite intelectual. A elite intelectual era exclusivamente da igreja. Eles tinham o monopólio do saber. Agora não. Agora surge a burguesia, formada pela própria igreja. Olha só, a burguesia, na verdade, ela vai formar um movimento chamado Renascimento, que vai determinar o chamado antropocentrismo, o humanismo. Na verdade, o que valia antes do Renascimento, o que se defendia era o teocentrismo, tudo era Deus, teocentrismo. Porque a igreja monopolizava o saber e a igreja representava Deus na terra, tudo era Deus. Né? Aquele exemplo do eclipse solar, né? Quem era da época medieval, ainda da moderna, que vivia o teocentrismo na sua plenitude, acreditava que era o castigo de Deus, escureceu tudo ao meio-dia. O homem moderno renascentista, ele vai ver o eclipse solar e vai curtir o eclipse solar. Ele sabe que a lua se coloca em frente ao sol porque ele estudou astronomia. Antropocentrismo, oposição ao teocentrismo. E é humanista, antropo, homem, centrismo, centro. E outra coisa importante, o Renascimento, além de trazer o humanismo, o antropocentrismo, também contribuiu com o racionalismo científico. Tem que ter uma explicação lógica. O eclipse solar é uma explicação lógica. Estudando astronomia, você sabe por quê que aconteceu o eclipse solar. E é nesse sentido que contribuiu para a reforma de Martinho Lutero. Por quê? Começaram então as reflexões bíblicas. Passam a existir questionamentos. E a igreja não estava preparada para esses questionamentos. Eis o problema. Porque até então ninguém questionava. Agora tem uma nova classe social questionando. E faltava preparo. E a igreja vai tentar se reorganizar com a chamada contra-reforma, que nós vamos ver depois lá no final dessa explanação. Olha só. As reflexões bíblicas. Outro fator importante que colaborou, a imprensa de Gutenberg. Gutenberg criou a primeira impressora do mundo, né? Com os chamados tipos móveis de metal, letrinhas de chumbo numa paginazinha toda furada. Ele colocava na máquina dele, passava tinta e imprimia. E passa a imprimir os livros. Que antes tinha que pagar um monge copista, que durava um tempão o trabalho do cara, além do que custava uma fortuna. Os livros ficaram populares, surgem as livrarias. Você tem acesso ao saber. E principalmente o saber humanista, racionalista, renascentista. É muito isto, né? Mas olha só o seguinte, primeiro livro impresso, a Bíblia, e traduzida para o alemão. A Alemanha na época era cheia de principados, né? Não era a Alemanha o país ainda, mas traduzida para o alemão, porque antes era só em latim. Olha só, venda de indulgências. Aqui o bicho vai pegar. Vai ser o fator fundamental, o gatilho para o surgimento do luteranismo. O Papa Leão X resolveu reconstruir a Basílica de São Pedro. E para isso ele precisava de dinheiro. E ele vai autorizar a venda de indulgências, a venda do perdão dos pecados.
E esse fator aí vai provocar o rompimento de Martinho Lutero com a igreja. Rompimento de Martinho Lutero com a igreja? Ele era um padre da igreja católica. Não sabia? Ficou sabendo, ele era um padre. Então vejam só como a coisa aconteceu. Um membro da própria igreja vai criar uma outra igreja. Olha só, a burguesia era a classe social que estava ali questionando tudo. Os burgueses, renascentistas, aqueles intelectuais agora, né? Eles, na verdade, passam a questionar tudo. E nesse momento a igreja cria um novo pecado, o pecado da usura. Uma nova moral econômica. Para tentar punir a igreja, para tentar punir a burguesia, a igreja tenta culpar a burguesia de um pecado. Todo lucro excessivo através do comércio é pecado. Ora, quem é que obtém o lucro excessivo através do comércio? A burguesia. E o burguês passou a ser mal visto na sociedade. Professor, o que tem isso? O lucro excessivo, pecado, que coisa boba. Hoje, né? Mas naquela época, apontava o dedo. Aquele lá é um pecador, ele obtém um lucro excessivo através do comércio. Ele está roubando, ele não faz o preço justo. E o burguês ficou muito incomodado. Isso aí vai ter reflexo. Lembrando que incomodar a burguesia não é conveniente, né? Os seus feudais atrapalhavam a burguesia associou-se aos reis, centralizaram o poder nas mãos dos reis, formaram os estados modernos. A burguesia apoia os reis. Quando a burguesia não quiser mais os reis, ela vai provocar as revoluções. No caso, a Revolução Francesa foi o marco inicial. E ela mesma vai tomar o poder. Perceberam a importância? E a igreja comprou uma briga com a burguesia, criando o pecado da usura. Então é esse o caminho que nós estamos observando, estamos trilhando. É essa situação. Nesse ponto aparece Martinho Lutero, que vai criar o luteranismo. A Alemanha era cheia de principados, Lutero vivia na Alemanha. Ele sofreu um acidente, quase morreu, fez um juramento que se curasse, né, que é uma árvore em cima dele, que se curasse ele entraria para a igreja e entrou. Em 1505 ele entrou para a ordem dos monges agostinianos. Os monges agostinianos eram monges que seguiam os ensinamentos de Santo Agostinho. E isso aí será muito importante para Martinho Lutero. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre Santo Agostinho. Então ele entrou para a ordem dos monges agostinianos, era um cara muito inteligente, ele foi se aprimorando no estudo de teologia e tornou-se professor de teologia, estudando as religiões. Ele é professor da Universidade de Wittenberg, uma cidade da Alemanha, em 1508. Olha só, ele entrou em 1505, 1508, já era professor de teologia. Em 1510 ele vai visitar o Vaticano, a sede da igreja, e lá ele viu todo o luxo que representava a Igreja Católica, o alto clero e a figura do Papa. Nesse momento ele volta para a Alemanha, Wittenberg, uma cidadezinha da Alemanha, e lá ele procura nos estudos bíblicos, de 1511 a 1513, uma frase que lhe desse respaldo para o seu pensamento. O que ele achava, ele estava questionando muito tudo. E ele encontrou uma frase nas Epístolas de São Paulo. Epístolas são as cartas de São Paulo. Que diz assim: o justo salvará pela fé. Se você é uma pessoa justa, a fé te salvará, se você a tiver. Não as obras. Não é porque você construiu um orfanato, mas você é um miserável que você vai ser salvo. É a tua fé e ser justo. Uma pessoa que, na verdade, é justa com o seu semelhante. É honesta, é caridosa, é humilde com o seu semelhante. É nesse sentido da justiça. E ele encontrou, então, nas Epístolas de São Paulo essa frase. E aí, a partir desse momento, ele começa a defendê-la de tudo quanto é jeito. A Igreja Católica defendia as ideias de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, outro santo da Igreja Católica, dizia o seguinte: a salvação humana é pela fé e pelas obras. Contribuir com a Igreja é uma obra. E isso tem um apoio total, essa afirmativa tem um apoio total da Igreja Católica. Santo Agostinho, que é a ordem religiosa de Lutero, dizia o seguinte: salvação pela fé. E acabou. Ponto final. Como dizia São Paulo nas suas cartas, nas epístolas. E Lutero, então, passa a defender, como ele é um monge agostiniano, a história que você vai ser salvo. Não necessariamente pelas obras, mas pela fé. Enquanto que a igreja adotava as ideias de São Tomás de Aquino, que a salvação é pela fé e pelas obras.
Lutero será excomungado, expulso da igreja e condenado ao inferno. A excomunhão de Lutero, 1520. Nós vamos saber já já por quê. Eu vou tomar um cafezinho, botar uma cafeína, um Red Bull e já volto. Abração do Marcão. Me espera aí, é rapidinho. Daí, rapaziada, já voltei rapidinho, viu? Cafeína, adrenalina. Vamos lá. Olha só. A excomunhão de Martinho Lutero, 1520. Como é que isso aconteceu? Excomungar o cara, expulsar o cara da igreja e condenar para o inferno. E ele era um padre da igreja, o negócio não era brincadeira. Olha só o que aconteceu. Papa Leão X queria reconstruir a Basílica de São Pedro. Eu já tinha comentado anteriormente para vocês. E ele autorizou a venda de indulgências, a venda do perdão dos pecados. Lutero era professor de teologia da Universidade de Wittenberg, né? Um padre agostiniano, encontrou nas epístolas de São Paulo que a salvação seria, na verdade, pela fé, ser justo e ter fé, e ele rompeu com a igreja naquele momento. Ele não aceitou, porque ele teria que vender indulgências. Ele não aceitou e já criou a sua doutrina. Ele pegou, foi na porta da catedral e fixou na porta da catedral de Wittenberg 95 teses contra a igreja. Não é uma nem duas, são 95. Só para lembrar vocês o seguinte. Giordano Bruno disse que Deus é uma força inteligente que atuava em todos os pontos, o renascentista. Foi queimado na fogueira. O Tribunal da Inquisição ainda perdurava. Botar 95 teses, pregar na porta da catedral, ainda sendo um padre, é uma loucura. É uma contestação enorme. E Lutero pregou as 95 teses contra a vida de indulgência e já lançando a sua igreja. Ele foi então excomungado pelo Papa. A bula Exsurge Domini, Exsurge, aquele que surgiu contra Domini, contra Deus, contra o Senhor. Aquele que se revoltou contra Deus. E Lutero, então, a partir daquele momento, ele é excomungado da igreja. Então já não é mais da igreja. Né? E o que ele faz? Ele pega a bula do Papa, quando ele recebe, vai em praça pública e, mostrando desprezo, queimou a bula papal, dizendo que não estava preocupado com isso. Mas Lutero tinha lá duas cartas na manga, não é uma não, duas. Olha só, apoio das elites, a burguesia apoiava Lutero. É o apoio financeiro, é o tal do pecado da usura, lembra? Que a igreja cria aquele pecado, né? Todo lucro excessivo obtido através do comércio é pecado. Então o burguês se sentia ultrajado com aquilo. Né? E Lutero dizia o seguinte, que o ser humano nasce predestinado ao céu ou ao inferno. E o sinal de que ele vai para o céu, primeiro, a saúde, segundo, a prosperidade econômica. Então não é pecado obter lucro através do comércio, perceberam? Ele trouxe para si o apoio burguês. É importante o apoio burguês? Claro que é. É o apoio financeiro, a grana que vai dar o apoio. E outra coisa importante, ele também tinha o apoio dos príncipes alemães, tanto é que ele vai ficar escondido nos castelos. Por que os príncipes alemães apoiavam Lutero? Porque eles queriam as terras da igreja. Na Alemanha, 80% da Alemanha era da igreja. Os camponeses lá tentaram fazer uma rebelião lá, Thomas Müntzer, e pediram apoio dele. E ele se manifestou contra esses bandos de camponeses, assassinos e ladrões. Porque, na verdade, eles queriam fazer uma reforma agrária. E eles sabiam que, o Lutero sabia que ele tinha, com a saída da igreja, ele tinha que deixar essas terras para os príncipes, não para os camponeses. Perceberam? Então Lutero tinha o apoio das elites. O apoio foi tão grande dos príncipes que foi criada a Liga de Smalcald, um exército para defender as ideias de Lutero. É brincadeira, não? Então o cara tem a força militar e o cara tem o apoio financeiro. Está protegido, inclusive escondido nos castelos. E a igreja não podia fazer nada. Qual é a doutrina dele, então? Primeiro, fé. Única forma de salvação. O que vai te salvar é a fé. Bíblia, única fonte de fé. Por isso que o Gutenberg foi importante lá, né? Que ele, na verdade, com a impressão da Bíblia, vai divulgar a Bíblia e traduzida para o alemão. Né? Fim do culto de imagens dos santos. Não tem mais santos na igreja luterana. Fim do culto e imagens. Sacramentos, batismo e eucaristia, só. Dos 7 sobrou 2. O batismo feito então, batizado quando entra para a igreja, e a comunhão, e acabou.
E outra coisa, acabou também o celibato clerical. Membros da igreja poderiam casar e ter filhos, sem problema algum. Então essa é a ideia de Martinho Lutero, que olhem só, em 50 anos as ideias protestantes irão tomar conta de 40% da Europa. Não é brincadeira. Em 50 anos. Marcão já volta já, me aguarde um pouquinho. Vou rapidinho ali e já volto. Fui! Ops, cheguei. Rapidinho, viu? Olha só, resposta da igreja. A igreja católica não ia ficar assistindo tudo isso acontecer. Imagina, perdendo praticamente milhares e milhares e milhares de fiéis na Europa. A igreja cria então a Contra-Reforma. O que era a Contra-Reforma? A reorganização da igreja católica. Vão tomar duas medidas principais. Uma medida importante foi a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas, com Santo Inácio de Loyola. A Companhia de Jesus formarão padres e esses padres irão, através da educação, arrebanhar novos fiéis para a igreja, principalmente nos novos continentes. Né? Então, para o Oriente, África, América, eles irão para todos os lugares aonde estiver uma embarcação, teremos padres jesuítas, franciscanos também e outras ordens religiosas também. Mas os jesuítas se empenharam muito nessa função, principalmente no continente americano, pegando da América Central para baixo, para a América do Sul. Bom, olha só, nós temos então a criação da Ordem da Companhia de Jesus, os jesuítas. Depois vem também o Concílio de Trento. Olha o tempo que demorou esse concílio. É um encontro de cardeais, papas, bispos, e eles vão, na verdade, tentar criar uma disciplina eclesiástica, organizar a igreja, que estava muito desorganizada. E vocês verão que tem alguns fatores aí que serão importantíssimos. Papa Paulo III. Primeiro, reafirma os 7 sacramentos. O Lutero ficou com o batismo e a Eucaristia, comunhão. A igreja reafirmou os 7 sacramentos, todos. Infalibilidade do Papa. Reafirma que o Papa era infalível. O Papa Francisco agora até questionou, né? Eu não sou infalível. Ele afirma isso. Mas naquela época defendia essa ideia da infalibilidade do Papa. Monopólio da interpretação da Bíblia. A Bíblia luterana, protestante, ela tinha o livre exame. Você examina a Bíblia livremente e é uma relação de perdão e pecado entre você e Deus. Não tem nada que envolver um padre, uma terceira parte. Na verdade, isso ia contra as ideias da igreja. E a igreja dizia o seguinte, não, a interpretação da Bíblia continua sendo monopólio da igreja católica. O Papa é o sucessor de São Pedro, o apóstolo Pedro. Seria então o apóstolo Pedro, aquele primeiro Papa da Igreja Católica. Manteve a transubstanciação. Transubstanciação é o seguinte, é o vinho representando o sangue de Cristo e o pão representando o corpo de Cristo na cerimônia religiosa. Permaneceu. Lá no Lutero isso não existe. Outra coisa importante, elaboração de um catecismo, uma espécie de um resumo, para que as pessoas tivessem acesso a toda a estrutura da igreja e como funcionava o pensamento da igreja, inclusive para facilitar a catequese, angariar novos fiéis para a igreja. Seminários, isso aqui é fundamental, para a formação de padres, porque eu falei para vocês que a igreja não estava preparada para responder. Os burgueses questionavam, a igreja não tinha preparo, porque nunca tinha sido questionada. Agora, para você ser padre, você vai para um seminário. E esse seminário vai formar sacerdotes. Formação de sacerdotes. Até hoje é assim. Então, tanto independentes são as irmãs ou os padres, todos passarão por seminários. Ficarão aprendendo a doutrina e os valores da doutrina, nesse sentido. E por último, manutenção do celibato clerical. Continuam sem poder casar. Celibatários. Bom, Marcão na História fica por aqui. Obrigado pela atenção. Vamos nos encontrar rapidamente. Tenho certeza disso. Forte abraço do Marcão.